Prontinho, começando a gravar. Vamos nós para, desculpa, vamos nós para a nossa aparentemente última palestra deste circuito, pelo menos. Desculpa a minha cara aí, tô um pouco gripada, então foca na voz e não no rosto, ok? Vamos lá. Tema de hoje: planejamento de metas, como trabalhar metas de curto e longo prazo para o seu negócio. Então, aqui é a última palestra e era para ser a primeira, né? Ela acabou sendo colocada por última porque eu tive um imprevisto e não consegui fazer na data. Mas foi bom porque assim ela casa melhor com o resto das palestras que foram dadas. Então, seguindo a ordem que foi subida no YouTube, também vocês vão conseguir assistir de uma forma mais interessante. Planejamento de metas começa pela ideia de que não existe metas sem um objetivo, tá? Da mesma forma que não se tem um objetivo sem um propósito. Como é que isso se intercala, tá? O propósito da empresa é o porquê ela existe. Por que ela existe, por que ela deve continuar existindo e qual é a diferença que ela faz na vida das pessoas. E isso nas pessoas, quando a gente fala desde o teu cliente, o usuário do teu produto ou serviço, até a tua vida como empresário e a dos teus funcionários também. Então, um propósito claro levam a objetivos claros e mais fáceis de ser trabalhado, em tese ou não, mas pelo menos eles são mais condizentes, vamos dizer assim, tem uma lógica por trás. E da mesma forma que objetivos claros, condizentes, lógicos levam a metas plausíveis, palpáveis, que depois se transformam em planos, que o resultado acaba retroalimentando o propósito e é um circuito, isso continua. Isso segue um ciclo de autoalimentação, literalmente. Então, a gente tem algo ali que, quanto mais claro for o teu ponto de início, que nesse momento é o propósito, mais claro e mais provavelmente, tá? Isso é uma palavra minha, mas eu acho que a maioria deve estar pensando a mesma coisa, que objetivos claros, propósitos claros, tendem a ter uma ressonância maior e um impacto maior no negócio. Porque colocar um objetivo de simplesmente chegar a um faturamento de 50 mil reais mensais, ele é vazio. Por que eu quero alcançar 50 mil reais em venda? Se eu não tiver um porquê claro, é que nem eu colocar uma meta para mim que eu preciso perder 15 quilos. E aí tu começa a ver, sei lá, tá, mas aí no dia a dia tu põe todo o plano, tu monta todas as metas, tu monta todo o plano. E aí tu começa a trabalhar no dia a dia, tentar executar as ações que tu propôs. Ah, tem que cortar a alimentação, tem que fazer exercício, tem que tomar mais água, tem que tomar as vitaminas, tem que blá, 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 blá. Nesse meio do implementar da ação, tu vai começar a se pensar, ah, meu Deus do céu, por que eu tenho que acordar? Por que eu coloquei que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para fazer exercício mesmo? Se não tiver um propósito por trás disso, eu preciso perder 15 quilos porque senão a minha saúde vai deteriorar demais, a minha autoestima está muito baixa e eu preciso dar a volta por cima porque isso vai condizer também com uma fase minha que eu quero entrar. Aí tá meu propósito. Algo maior. Não simplesmente perder por perder, porque senão no meio do plano de ação, no meio da execução, tu não vai ter forças para seguir, vai faltar. E quando a gente vai para uma empresa, isso se torna mais amplo ainda, porque tu não envolve somente tu envolve toda a tua empresa em torno disso. Então precisa ser claro. E ainda por cima, né, no meio de todo esse trajeto, tu tem um medir e corrigir a trajetória, corrigir o plano o tempo todo. Por quê? Porque existem aspectos externos que afetam isso. Por exemplo, no meio do meu plano de alimentação, nada a ver com as empresas, né? Mas tudo bem. No meu plano de perder 15 quilos de tal forma e tal, por acaso, eu tive que mudar de cidade.
E aí aquele plano cai todo por terra, porque ele não funciona, ele tem um elemento externo que tende a mudar todo o meu plano. Boa noite, Josi. Hoje é a última palestra e tu é minha única espectadora. Estou gravando já, tá? Então eu vou dar sequência aqui na palestra. Outro ponto. O plano de metas, ou planejamento de metas, como queiram dizer, ele também está muito entrelaçado, ou ele pode muitas vezes ser colocado como sinônimos de planejamento estratégico, tá? Por quê? Porque, vamos dizer que até agora a tua empresa funcionou bem. Por que diabos tu decidiu colocar um plano de metas agora? Por que tu decidiu começar a planejar algumas metas específicas da tua empresa? Bom, é simplesmente pelo fato do que tu sentiu falta de ter uma estratégia. Porque tu tá indo por um caminho que tu não tá controlando, tu não sabe o que tá acontecendo. Então, planejamento estratégico, plano de metas, planejamento de metas, estão todos intimamente entrelaçados, tá? Então, qualquer momento que tu for trabalhar, Júlia, quero fazer um plano de metas, mas eu quero contratar alguém para fazer isso. Isso é um serviço de planejamento estratégico. Basicamente isso que o Sebrae tem, que outras empresas têm. Então, vocês não vão ver, é muito mais fácil de encontrar esse serviço por planejamento estratégico do que plano de metas, tá? Desenvolver o seu negócio não é resultado das escolhas aleatórias, mas o resultado de um plano de negócios preciso e da sua implementação. Por que essa frase caiu aqui no meio? Justamente pelo fato de que a gente não decide, não é comum para o pequeno negócio, infelizmente, começar um negócio de forma planejada. E é mais comum a gente começar a fazer o plano de metas ou botar metas e começar a correr atrás de um objetivo quando a gente está numa situação ruim. Então, assim, na ausência da consciência, não notamos quando é necessário corrigir a rota. E esse se torna o motivo da gente querer fazer um plano de metas. Tô ali 6 meses de empresa, 1 ano de empresa, 2, 3, 20 anos de empresa. Até agora estava indo tudo bem, estava entrando dinheiro, estava tudo bem. De repente, dá ruim. Acontece alguma coisa que muda toda a concepção, toda a tua percepção sobre a tua empresa naquele momento, que normalmente, né, a gente sabe, deu ruim quando tá faltando dinheiro. Ou porque não tá faturando, ou porque tem uma torneira que tá sugando todo o dinheiro de vocês e o faturamento que tá entrando não tá sendo suficiente. Então, assim, deu ruim, é o, vamos dizer, a dor. É o primeiro feeling ali que a gente tem, é um primeiro indício. Quando o resultado não agrada, é quando a gente busca corrigir a rota. Ali tá nota, mas é rota, a gente acabei escrevendo na pressa. Então, o planejamento, infelizmente, ele não vem antes do negócio, ele vem no decorrer do negócio. Normalmente, quando dá algo ruim, você começa a pensar em planejar. Deu ruim. Aí depois assim, mas não então vem a pergunta, aonde é que eu errei? A pergunta, eu não sei, porque até agora eu estava vendendo ali, o dinheiro estava entrando, na minha conta estava sobrando alguma coisa. Dava para mim passar meu mês, dava para sobrar dinheiro, às vezes dava muito dinheiro. E eu, simplesmente, enquanto está sobrando dinheiro na minha conta, é porque está tudo certo, não é? Então, quando dá problema, a primeira pergunta é, da onde é que está vindo? O normal é a gente botar a culpa no faturamento. Porque o faturamento baixou. O faturamento baixou. Porque é os salários dos meus funcionários que está pesando muito. Mas a realidade é que tu não tem essa resposta na mão nesse momento. Porque se tu não tem uma situação mapeada, tu não tem como planejar. Na hora que deu ruim, tu não sabe de nada. Então, tu começa a pensar, eu preciso de um plano. Aí monta o plano, faz a consultoria, monta o planejamento estratégico, e aí começa a reclamar, porque de uma hora para outra ele não tem mais tempo. Porque isso aqui é muito difícil, porque, meu Deus, como é que tem tanta coisa para fazer? Meu Deus do céu, isso aqui algum dia vai acabar? Gente, é mais fácil tu organizar, vamos dizer assim, mais fácil tu pensar na vida de uma criança recém-nascida ou de uma pessoa com 30, 40 anos. Mesma situação. Não existe querer mudar a casa
sem mexer nos cômodos e tirar a poeira. Isso demora tempo, isso precisa ser feito, são coisas que não adianta reclamar. Então, deu ruim, aprende, vai para frente. Da onde vem o erro, não consigo saber, preciso analisar. Analisei, agora eu preciso de um plano. Tenho que mexer um monte de coisa, tenho que mexer em rotinas, tenho que mexer em processos, não tenho nada de processos estruturados, blá, 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 blá. Começa a fazer. Porque sem isso, o teu plano vai por água abaixo. Você lembra aqui, ó. Medir e corrigir o tempo todo. Se eu não fizer isso o tempo todo, não adianta. Não vai adiantar em nada, absolutamente nada. E se eu não tenho meu processo estruturado, se eu não tenho as minhas contas em dia, se eu não tenho tudo organizado, eu não tenho como medir, eu não tenho como acompanhar, eu não tenho como controlar. Então, esquece, planejamento nenhum vai funcionar para ti. Por isso que faz parte das fases simples, sim, que tem a parte de análise, tá? 2 pontos. Existem hoje, é mais comum, pelo menos, se tratar de 2 modelos de planejamento estratégico, ou plano de metas, ou planejamento de metas, que queiram chamar, tá? O OKR ou o BSC. Lá vem as siglas bonitas da Juliana. Não, gente, essas siglas existem faz tempo, tá? Mas, basicamente, esses 2 modelos, o OKR ele é um modelo mais atual, tá? Que foi, inclusive, inventado pela Google. É um modelo de uma forma de trabalhar planejamento de metas. Plano de metas, planejamento estratégico. E o BSC é uma metodologia, uma matriz, na verdade, que foi criada há muito mais tempo. Ela é mais antiga, vou estar mentindo, mas eu acho que entre 70, década de 70, por aí, se não antes, tá? Qual a principal diferença das duas? Como a BSC foi criada num momento em que se tinha muita estabilidade da indústria, o planejamento dela, ele é para períodos de 3, 5, 10 anos longos. E o OKR ele veio com uma diferenciação justamente pelo fato do tempo, dele permitir a gente trabalhar prazos muito mais curtos, dele se assimilar muito a olhar para a empresa como um projeto, tá? E aí, a partir disso aí, tu ter revisões e metas muito mais curtas, metas trimestrais, semestrais, anuais. Então, é muito comum de no dia a dia, as empresas que estão com uma estrutura mais organizada e que estão trabalhando bem em planejamento, misturar as duas. Onde eu tenho o OKR para trabalhar com objetivos de curto e médio prazo, um ano e meio no máximo, e o BSC para prazos mais longos, 3, 5 anos, né, gente? Eu não vou fazer planejamento mais que 5 anos, porque hoje é quase impossível fazer mais do que isso. E olha lá. Então, hoje, se tu for ver, principalmente para as pequenas empresas, o OKR é o que funciona melhor, tá? Nesse momento, eu deixei essas siglas para vocês, para caso vocês queiram buscar mais a fundo sobre planejamento estratégico e modelos de planejamento estratégico. Porém, eu não vou abordar nenhum nem outro em específico. Eu montei algo mais simples para vocês, para ser mais palpável, tá? Porém, quem já tem um planejamento de metas simples e quer evoluir, tem que partir para algum desses modelos para ser mais aprofundado, mais específico, mais trabalhado daí, tá? E aqui vem a regrinha básica de como é que a gente adapta todos esses conhecimentos para aplicar para uma pequena empresa, ou mesmo para uma empresa até que está surgindo agora. Isso também se aplica, tá? 4 passos para montar o plano de metas. Primeiro, a gente tem que definir os objetivos. E eu até viria com um passo 0, antes do 1 até. Sem o propósito, os objetivos são vazios. Então, cuidado com os objetivos que tu coloca, porque se ele tem um propósito que te ajuda a levantar todo dia e dizer assim, nossa, lá vou eu para mais um dia corrido, um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para levantar, e eu não tenho algo a mais que eu quero por trás, que não é relacionada a dinheiro. Dinheiro é resultado da ação que vocês fazem. Ele não é o objetivo, tá? Então, se não tiver um propósito maior, eu não consigo fazer as coisas funcionarem. Então, pensei bem nisso. O passo 0 é definir o propósito, tá? Por que que a minha empresa existe? E aí, a partir disso, os meus objetivos vão todos sendo realinhados com a questão de propósito, chamem como quiserem. Propósito, alma,
missão, visão, valores, sei lá. Deixa eu ver, mas tem outros nomes até que agora até me foge os nomes. Mas sem ter essa alma por trás, o teu objetivo fica inválido, tá? É bem possível de tu não conseguir pôr em práticas muitos dos objetivos que vocês desenham por não ter um propósito claro ali linkado daí ao existir, o porquê que eu existo, tá? Nesse caso, por que a empresa existe. Os objetivos, quando a gente começa a definir objetivos, os objetivos são estratégicos, táticos, operacionais e indicadores. Eles seguem sempre essas 4 fases, tá? Então, a gente vai ter aqui, objetivos estratégicos são feitos de médio a longo prazo. Dependendo da forma que tu vai estar tratando, tu vai ter alguns objetivos que, tipo assim, por exemplo, dei aqui 2 objetivos, ó. Dobrar o volume de negócios em 2 anos. É um objetivo que eu não consigo pontuar em 1 ano, é uma mudança muito grande. Eu tô falando em dobrar. Então, pelo menos 2 anos, eu estou colocando que eu acho possível, dependendo da minha estrutura e toda a complexidade que tem, e esse prazo pode ser alterado. Sair de uma posição de endividamento, que eu estou nesse momento em 3 anos. Tudo depende do tamanho da tua dívida, mas normalmente a gente sabe que dívidas, tu precisa de um plano de contenção, que a gente chama, né? E aí trabalhar isso. Normalmente vai sim um prazo de mais de 1 ano para tu conseguir se livrar de todas as dívidas. Então são alguns objetivos, umas ideias, tá? Exemplos de como vocês podem. Então objetivos estratégicos são sempre objetivos a maior prazo, porque eles envolvem uma mudança muito grande na empresa. Objetivos táticos são objetivos ligados mais à expansão, mas eles podem ser também mais de curto prazo. E eu não vou aprofundar tanto aqui, porque vocês na cabeça de vocês tanto faz ele ser estratégico, tático, operacional, tá? É um objetivo. É um objetivo que depois, aos poucos, tu vai vendo e ajustando as variáveis dentro desse objetivo. Objetivos operacionais, todos têm, tá? Todo objetivo que tu cria tem um objetivo operacional. Por quê? Porque dobrar o volume de negócios em 2 anos envolve uma mudança operacional. E aí eu tenho que botar metas, objetivos operacionais ali dentro. Então, eu pego o meu objetivo principal e é normal eu quebrar ele em partes, colocar subobjetivos ali dentro, que depois acabam sendo virados em metas ou não, ou realmente acabam virando outros objetivos, porque a gente começa a ver que a estruturação e a mudança que precisa é muito grande. Por isso que a gente tem essas, pelo menos 3 categorias de objetivos possíveis, tá? Para ser um objetivo de médio prazo, é necessária uma análise da situação atual, ou seja, todos os objetivos que mexerem em questão de estratégia ou tática da empresa tendem a necessitar de uma análise atual do panorama da empresa. E aqui eu coloquei algumas ferramentas que podem ajudar a fazer essas análises, tá? A SWOT, ou matriz SWOT ou FOFA, como querem chamar, que é uma forma de analisar estrategicamente a empresa. As forças de Potter é outra ferramenta, a matriz BCG é outra ferramenta, Pestel, que é outra matriz, a matriz Ansoff é outra ferramenta de análise, desenho de cenários, que está dentro do planejamento estratégico, ajuda a desenhar os objetivos e fazer os comparativos com o cenário atual e o cenário futuro. O 5W2H é uma ferramenta de projeto, mas também ajuda a entender melhor a questão do objetivo e aprofundar nele. Os 5 porquês é simples, eu expliquei lá num outro vídeo, que é para tu aprofundar melhor. São formas de tu fazer algumas análises, tá? Porém, as análises mais completas que vocês sempre vão ter é a análise financeira de vocês de cabo a rabo, como é que está a situação. Um mapeamento de processos e indicadores sobre cada parte do processo que vocês têm, da operação de vocês, indicadores de marketing comercial, indicadores de qualidade, que são aqueles ligados ao feedback do cliente e também ao feedback das pessoas que estão envolvidas no processo, tá? Então, esses aqui, querendo ou não, essas 4 bases que eu acabei de falar, elas são análises mais precisas e que, pelo certo, todo negócio deveria ter. Todo negócio deveria ter mapeado, estruturado com indicadores, pelo menos essas 4 áreas do teu negócio. Isso vai te permitir tu colocar
e imaginar se duplicar o volume de negócios em 2 anos é possível ou não, o que eu preciso mexer para isso chegar. Então, tu começa a tornar as coisas mais palpáveis. Porém, dentro de planejamento estratégico, tu usa algumas dessas matrizes também para comparar, porque esses 4 pontos que eu falei, eles são extremamente internos da empresa. Então, a gente também precisa analisar comparado com o mercado. Por isso, uma SWOT é super importante, onde tu trata a questão de ameaças, oportunidades, isso interno e externo. As forças de Potter, da mesma forma, vai trabalhar a questão da competitividade da tua empresa, vai fazer uma análise sobre isso. A matriz BCG é uma análise de percepção de valor do teu cliente sobre os teus produtos e como é que eles estão alocados. A PESTEL também é uma matriz complexa, que vai avaliar fatores internos e mais externos do que internos, até questões de políticas e outras coisas que não são tão naturais nas outras análises que eu falei, e assim por diante vai indo, tá? Todas têm algum papel. Tem uma outra pontuação. Quando a gente define o objetivo tem alguns atributos, alguns componentes que precisam estar. O que está mais na moda agora é trabalhar um objetivo SMART. O que é um objetivo SMART? É um objetivo que ele é específico, que ele é mensurável, que ele é atingível, que ele é relevante e ele é temporal. Tu só consegue dizer se o objetivo que tu colocou tem todas essas características se tu tem uma análise da tua empresa, se tu tem o controle da tua empresa na mão. A partir dali, tu consegue definir se aquele objetivo de dobrar o número de negócios da empresa, o número de faturamento da empresa é possível. Tu vai olhar para aqui, tu vai olhar se ele é específico, porque tu tem que dizer, por exemplo, eu vou dobrar o meu faturamento em 2 anos. Ele é específico. Ele é mensurável? Eu estou falando de faturamento, eu estou falando de todos os indicadores financeiros relacionados e também os de capacidade de produção ou de operação. Quando eu falo em atingível, eu começo a olhar quanto é que eu faturo hoje, quantos clientes eu tenho, como é a minha equipe. Se eu duplicar tudo isso, isso será suficiente? Não será? Ou seja, ele é atingível ou não? Relevante. E aqui vem o X da questão. Dobrar o faturamento é relevante para o propósito da minha empresa? Relevância tem a ver com propósito, gente. Não é com nenhuma outra coisa. Temporal é definir o tempo, o prazo que isso deve acontecer. Eu botei um prazo de 2 anos para duplicar esse faturamento e eu vi que tudo isso é possível e está de acordo, é relevante com o meu propósito, porque o meu propósito é acessibilizar cosméticos naturais e orgânicos para a população brasileira. Super tá. Ampliar faturamento poderia até ser reformulado. Eu não quero duplicar o número de negócios, eu quero duplicar o número de alcance, ou a região de alcance da minha marca, sendo que eu sou uma distribuidora de cosméticos orgânicos e sustentáveis, por exemplo, tá? Tem a ver com o meu propósito poder alcançar mais pessoas. Então, isso é interessante. Ponto 2. Definir o plano. Só um minutinho aqui, que tá afetando. Definir o plano operacional e o orçamento para atingir esses objetivos. O plano operacional são as ações que eu tenho que fazer. O que eu vou colocar ali? Como é que eu beleza, botei que eu vou duplicar o meu faturamento em 2 anos. O que eu preciso fazer? Como é que eu vou me movimentar? Ah, Júlia, eu vou botar meu vendas lá, vou contratar o dobro de vendedor. Mas eu estou falando em faturar, eu estou falando em vender, eu estou falando em produzir, eu estou falando em escalar minha produção, em escalar minhas vendas, em escalar tudo. E principalmente, se eu não tiver controle de tudo isso, meu faturamento pode até dobrar, mas o lucro pode não aparecer, pode inclusive falir a minha empresa. Eu posso inclusive dizer que eu vou fazer tudo isso pegando um empréstimo, e aí eu vou entrar em outra furada. Então, eu tenho que cuidar muito bem com esse plano operacional, que eles são as ações que vão acontecer, que tu vai fatiando. Eu tenho que fazer todas as ações. Então, em 3 meses eu preciso fazer tais ações, no segundo trimestre eu tenho que fazer tais ações, no terceiro trimestre eu tenho que fazer tais ações. Para tu ir alcançando. Só que ele tem que ser bastante lógico. Por isso que aqui a segunda parte do texto é converter esses objetivos em números, indicadores de desempenho, objetivos e fáceis de medir e entender, construindo o orçamento da empresa
relacionado com as metas anuais em termos de volume de negócio, de investimento de marketing, de custo operacional, de despesas gerais, definindo margens e liquidez. Então, eu não estou falando mais só de indicadores de venda, não estou? Estou falando de indicadores de venda, indicadores de operação, de produtividade, indicadores financeiros. Tem que olhar com calma com isso. Algumas palavrinhas que estão envolvidas aqui também. Os KPIs, olha as letrinhas bonitas aí. Indicadores. Se eu não tiver indicadores, eu não tenho como medir. Outra coisa, eu posso definir o plano operacional que eu quiser. Se eu não explicar para minha equipe qual que é o meu plano e tentar engajar ela, isso também não vai acontecer. A empresa é formada por pessoas, não é formada por máquinas. Então, ali vai o teu relacionamento com a tua equipe. E outra coisa, colheita de feedback. Por que colheita de feedback, Júlio? Como assim? Eu quero produzir o dobro, vender o dobro, entregar o dobro, produzir o dobro com qualidade, eu tenho que ter feedback para ver se eu conseguir duplicar a minha produção e ainda assim manter a qualidade do produto. Eu tenho que ter feedback do meu funcionário também. Se daqui a pouco ele está vendo que está começando a dar um problema com aquilo, a estrutura que não comporta, eu tenho que, as pessoas que estão em torno de mim têm que estar me dando feedback. Isso é super importante. E aqui tem uma pequena síntese de como uma empresa botou um plano, uma meta estratégica deles, tá? Então, eu tenho o cenário, que ele faz uma medição por uma SWOT, pontos fortes, limitações, ameaças e oportunidades. E ele, a partir dali, ele faz uma leitura desse cenário e ele coloca um objetivo, triplicar o faturamento nos próximos 5 anos. A estratégia para ele alcançar esse objetivo, e aí tá vindo o objetivo é esse, mas eu quero ver as estratégias. Eu vou abrir 3 novas filiais nos próximos 36 meses. E eu vou ampliar o mix de produto. A minha programação é que primeiro eu preciso contratar uma pesquisa de mix de produto para ver quais que são os produtos relevantes para mim inserir no mercado com segurança. Depois eu vou incluir o mix de produtos apontado pela pesquisa. Então eu botei meu plano de ação dessa forma. Eu fiz uma leitura de cenário, uma análise de algo bem específico. Depois eu determinei o meu objetivo SMART, é um objetivo SMART aqui. Depois eu montei as minhas estratégias para alcançar esse objetivo. E depois eu criei uma programação, um programa de ação ou um plano de ação para alcançar esses objetivos. Então, primeiro eu tenho a leitura do cenário, depois eu tenho a delimitação do objetivo, as estratégias de como eu vou alcançar aquele objetivo e as ações possíveis ou necessárias para alcançar aquele objetivo. Desculpa, ali. Isso vai acontecer, querendo ou não, para cada objetivo, tá? A partir de um cenário, de uma leitura de cenário, pode surgir vários objetivos. Porém, dentro de cada objetivo, tu vai ter que discriminar as estratégias, o plano de ação, o tempo, tu pode ir colocando os atributos que tu quer, usando a determinada ferramenta que tu quiser. Tu usa uma SWOT e todos os teus indicadores existentes da empresa para fazer uma análise. Tu determina os objetivos de acordo com a estratégia SMART. Eu posso também construir as minhas estratégias do meu programa de ação, ou mesmo descrever o meu objetivo através do 5W2H, que é uma outra ferramenta. E depois as estratégias é como eu planejo chegar nesse objetivo e o plano de ação é descritivo. Esse plano aqui, em quesito, ele está super resumido, é mais para vocês visualizarem. Mas normalmente os planos são muito mais amplos do que isso, né? Até porque para triplicar o meu faturamento em 5 anos, tem muita coisa para ser avaliada ali, ainda mais depois da instabilidade de uma pandemia, por exemplo. Tanto que não é mais para pequena empresa botar um plano para 5 anos, é quase morrer na praia. Tentem planejar coisas que vocês possam fazer em 1 ou 2 anos no máximo, situações que vocês querem mudar, objetivos que vocês querem alcançar, tá? 3. Meça os resultados reais do plano. Eu tenho que pegar todo aquele plano, dividir em etapas e ir medindo. E os indicadores que eu estou medindo, eles têm que ter uma coleta diária. Se eu não estiver coletando esses dados, eu não tenho como medir, eu não tenho indicadores. Então, assim, para fazer um plano de metas no trabalho do dia a dia empresarial, é necessário todo mês, ou em períodos até menores, e principalmente
olhar para os momentos de crise, se necessário, coletar dados reais e resultados do plano da operação. E esses feedbacks precisam ser loopings muito curtinhos, tá? Pode ser loopings quinzenais, pode ser semanais, pode ser mensais, para tu ver se as tuas ações que tu posicionou para estar trabalhando, para estar tentando alcançar aquele objetivo maior, se eles estão indo dentro daquilo que tu estava imaginando, daquilo que tu planejou. Na minha primeira fase do meu plano, eu tenho que fazer mudanças na minha operação, no meu marketing, no meu compras e no meu financeiro. Eu tenho XXX e eu planejo que os indicadores linkados a cada um deles movimentem em X%. Aqui vai haver movimentação, aqui não vai haver. Então, tu vai trabalhando e vai fazendo com que todas as áreas sejam trabalhadas juntas. Aqui, por exemplo, é bem importante, é uma visualização desses números. Aqui é uma dashboard simples, é um exemplo de dashboard de marketing, tá? Ligado, até nem, é um exemplo de dashboard ligado a marketing de uma ferramenta de tecnologia, que aí a gente tem acesso, a gente tem tempo número de sessões, tempo, oscilações e interações por tempo, tu tem medições ali, isso aqui é uma dashboard. Isso aqui é uma forma visual de vocês interpretarem todos aqueles números que os indicadores de vocês estão coletando. E que é esses dados aqui que precisam ir para reuniões com essas equipes. Esses dados aqui precisam ser mostrados para as equipes para elas saberem onde elas precisam melhorar. Se tu não gosta de apresentar dados, faturei 50 mil esse mês, não quero abrir isso para minha empresa, então não põe o teu faturamento, mas tu põe que vocês conseguiram aumentar o faturamento comparado ao mês passado em 3%, em 5%, em 10%, e bater uma meta que vocês queriam, que era os 10%, por exemplo. Tá? Mas é importante vocês encontrarem uma forma de alinhar e de mostrar números para as equipes de vocês. Principalmente se vocês têm gerentes, se vocês têm líderes, que precisam passar esse conhecimento para a equipe depois. De novo, 100 pessoas, não existe ação sem ação, não existe bater metas, sem bater metas não existe objetivos alcançados e nem propósito. Não é um círculo que não funciona. 4 passos. Passo 4. Quarto passo. Gente, hoje está difícil, né? Mas vamos lá. Corrigir o percurso. Por quê? Porque nenhum plano é perfeito. Se tu mantém um loop de feedback curto, vocês percebem as alterações, as movimentações de mercado, as movimentações externas que podem afetar o planejamento de vocês, e permite que vocês façam correções antecipadas, antes de acontecer o problema. Então, os loops de feedback precisam acontecer para que haja a possibilidade de corrigir o percurso, porque se vocês não observarem as lacunas de desempenho o mais rápido possível, vocês não conseguem intervir e corrigir a rota antes de terem resultados negativos, antes de, daqui a pouco, desmotivar uma equipe inteira, antes de não ter prejuízos com isso. Então, assim, plano estratégico, plano operacional, avaliação de resultados e a manobra de correção, que a gente chama, corrigir percurso, corrigir rota, chamem como quiser. Mas é corrigir, adaptar o plano para as realidades enquanto o plano está sendo implementado. Como tu cria o plano, ele nunca mesmo vai terminar da mesma forma. O que é importante é que o objetivo esteja bem enraizado, porque o teu plano de ação, teu plano operacional pode mudar, até o teu plano tático pode mudar, mas o teu objetivo não pode mudar. Explorando algumas ferramentas aqui. Desenho de cenários. Quando eu falo desenho de cenários, eu sei que para muita gente é difícil de dizer, mas qual é o meu objetivo da minha empresa? Talvez nesse momento seja mais fácil vocês dizerem assim, eu gostaria de levantar um capital de giro para 6 meses. Eu gostaria de liquidar todas as minhas dívidas. Eu gostaria de aumentar o meu processo produtivo, a minha capacidade produtiva, aumentar o meu indicador de produtividade. Só que aí começa a ficar muito vago, porque vocês não conseguem botar aquele objetivo de forma mais smart. Ou seja,
colocar ele de forma mais palpável, mais tangível. E aí, as mesmas ferramentas que vocês usam para fazer a análise do negócio de vocês também podem usar para desenhar esse cenário possível de que vocês querem alcançar. Tá? Por exemplo, aqui tem um exemplo da Pestel, que é um tipo de matriz que vocês podem usar tanto para analisar o cenário atual, como pegar mesmo que tu fez a análise atual e redesenhar ele para um cenário de como vocês gostariam que fosse. A SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, aqui está em português, então é a matriz fofa, também serve para a mesma coisa. De novo, canvas de modelagem de negócio, também serve para isso, ele serve para analisar a tua empresa e também para desenhar cenários. O radar de inovação, gente, tanto o radar de inovação aplicado dentro do programa ALI, que é um radar focado para produtividade, quanto um radar de inovação completo, que foi inventado para trabalhar a inovação dentro da empresa, ele também é uma excelente ferramenta de medição, análise, mas também é uma excelente ferramenta de desenho de cenários. Porque aí tu consegue ver aonde eu quero mudar, aonde eu gostaria de mudar, tá? E também existem umas outras ferramentas, e aqui são ferramentas que eu coloco, tá, gente? Eu, como designer, Juliana, não como uma pessoa que desenha ou faz planejamento estratégico para pessoas, que são ferramentas que te permitem, de novo, trabalhar esse desenho de cenário, começar a imaginar essas interpretações na cabeça, para tentar ver qual que são as metas do meu negócio. Qual que é o propósito dele? Eu já desenhei, consegui desenhar ali, depois de ouvir tanta Juliana bater no pé, com proposta de valor, propósito do negócio, valores e cultura, eu consegui desenhar, mas agora eu não sei que metas eu quero, que objetivos eu quero para o meu negócio nos próximos anos. Beleza? Tem outras formas de tu desenhar isso, e tem umas formas mais criativas, mais leves de desenhar isso. Por exemplo, tem um exercício de visualização que às vezes eu pergunto para o pessoal para ajudar a encontrar o propósito, mas ele também ajuda a desenhar cenários futuros. Como você gostaria que a sua empresa fosse descrita em uma matéria de uma revista? Vamos dizer que a matéria da revista saiu hoje e vocês gostariam de ter algumas coisas ali. Como vocês gostariam que ela fosse descrita? Uma empresa com alto índice de sucesso? Não, isso aí é uma matéria barata de jornal que tu paga. Tu começa a olhar lá. É uma empresa com faturamento X, que tem tantos funcionários, que ajuda o mercado com produtos de alta qualidade em tal serviço e que faz isso. Tu começa a desenhar. Uma matéria de jornal, vamos dizer assim, vai sair uma matéria no blog do Pequenas Empresas Grandes Negócios, sobre a tua empresa. Qual é que seria a matéria perfeita? O que tu gostaria que estivesse escrito aí? Isso é uma forma de visualização daquilo que a gente quer para o futuro da empresa, ou como é que a gente gostaria que ela fosse desenhada. Moodboard. Moodboard é uma ferramenta normalmente usada para fins visuais, né? Estilo de roupa, estilo pessoal, marca da empresa, desenho moodboard. Tu faz um moodboard. Mas ela também pode ajudar para desenhar cenários. Ela super ajuda. Eu posso usar visualmente imagens, símbolos, cores, desenhos, ilustrações que representem o futuro da minha empresa. Pode ajudar? Isso aqui, daqui a pouco combinada com uma matriz SWOT, uma Pestel ou uma outra mais analítica, possa começar a dar mais, uma coordenação mais fácil para trabalhar o cenário futuro que vocês gostariam. O feedback é um exercício meu, que eu faço para mim às vezes, e para poucas empresas eu pontuei isso, tá? Por exemplo, a Juliana... Desculpa, tem que tomar um golezinho de água aqui. A Juliana, designer de negócios, como é que eu gostaria que as empresas que eu estou atendendo, que eu atendi, descrevessem o serviço que eu prestei para eles e a transformação que eu consegui alcançar para eles? Eu faço esse exercício para algumas empresas na hora que eu fazia parte de gestão de marca, né? Na hora de desenho da marca, concepção e também a parte de desenhar pensar em toda a estratégia e gestão de marca. Eu pensava assim, nossa, qual será que é o feedback que fecharia, assim, que esse empresário gostaria de ter dos seus clientes sobre aquele produto? Daí eu pego e vou para os concorrentes dele. E olho quais que são os feedbacks mais interessantes, que brilham mais os olhos, sabe?
junto com o empresário. Vamos olhar para os feedbacks que estão dando para o teu concorrente. Nossa, olha esse concorrente aqui. O concorrente da Juliana, ele disse que o trabalho da Ciclana, que é a concorrente, trouxe uma clareza imensa para ele trabalhar para o negócio dele, porque a marca ajudou a alinhar pontos que dentro do negócio, com propósito, visão, valores, não estava sendo suficiente para alinhar. E quando a gente trouxe o estudo da marca, aplicou para a equipe, nossa, trouxe um alinhamento super interessante, até a equipe começou a ser mais engajada, todo mundo começou a alinhar melhor as coisas estão funcionando. Olha que baita do feedback. Como é que eu trabalho para ter esse feedback? Aí eu vou fazendo o processo inverso. Vou lá do feedback que eu gostaria de escutar do meu cliente e vou voltando os passos atrás. O que eu preciso melhorar para chegar nesse feedback? Também é um exercício de mais criativo, né? Ele tem a ver mais com texto, com pesquisa, mas que tu também pode começar a visualizar algumas coisas de forma diferente. Tem outra coisa também que eu falo muito para o pessoal, é assim, se vocês não sabem onde vocês querem chegar, comecem a listar o que vocês não querem chegar, aquilo que vocês não querem ser ligados a, aquilo que vocês não querem ser, aquelas palavras que vocês nunca gostariam de que a marca de vocês estivesse lado a lado. Esse exercício de posicionar aquilo que eu não quero também ajuda a começar a desenhar. E aí, se vocês começam a combinar algumas ferramentas, por exemplo, eu vou fazer uma listagem do que eu não quero ser e o que eu não quero mais fazer. Talvez eu faça hoje, mas eu não quero mais fazer no futuro. E aí eu começo a visualizar isso através de um desses outros exercícios, a questão do feedback, ou o moodboard, e depois eu vou juntando lá com alguns indicadores do negócio que eu tenho, e talvez com o meu modelo de negócios, ou com uma matriz SWOT, e aí eu vou fazendo um cruzamento de dados coletados que eu fui desenhando nessas ferramentas que aparentemente são desconexas, mas quando tu coloca no mesmo quadro, opa, eu começo a desenhar um cenário que eu quero estar. Desse cenário podem surgir vários objetivos. E aí esses objetivos começam a entrar toda no sistema do plano de planejamento estratégico. Do objetivo, eu vou para as metas, das metas para o plano de ação, do plano de ação eu vou para o meu planejamento mesmo, o meu cronograma de ações, das minhas ações eu vou coletando o feedback dos meus funcionários, junto com os dados que eu estou medindo, dos indicadores, e eu vou criando loopings e vou retroalimentando. Então, eu volto aqui para o início, ó. Eu volto aqui para esse looping super simples, mas que na verdade é o que ele faz. Todas as ações vão retroalimentando, porque é impossível desenhar um cenário onde eu escuto um feedback, onde tem uma imagem que representa aquilo que eu quero ser, onde tem um texto descrevendo uma situação. É impossível que essas ferramentas mais criativas estejam desconexas do teu propósito, mesmo que nesse momento tu não tenha o teu propósito 100% desenhado. Tu corre o risco de botar um objetivo não muito plausível para o teu propósito, quando tu se baseia somente por uma ferramenta muito técnica. Por exemplo, se eu baseasse os meus objetivos somente pelo radar de inovação, por exemplo. Não, eu quero aumentar a minha dimensão presença ali, a letra K, dimensão presença, eu quero aumentar isso aí, quero melhorar minha nota. Como é que eu coloco isso em um objetivo SMART? Como é que isso está conectado ao meu propósito? Então, pode haver problemas. Porém, se vocês conseguem combinar algumas ferramentas criativas com uma outra ferramenta mais analítica, com dados do negócio de vocês, é muito difícil dos objetivos que vocês terem posicionado para os próximos 2 anos não serem, vamos dizer assim, perderem a relevância deles com o passar do tempo, tá? É muito mais difícil. Então, além de tu ter um bom planejamento, para mim, o ponto mais importante, eu fiz a conexão lá no início. Tão importante quando a gente botar um objetivo, é aquele objetivo estar alinhado com aquilo que a gente se vê fazendo, com uma versão melhor de nós mesmos. Se eu quero perder 15 quilos
e aqueles 15 quilos não têm uma conexão com aquilo que eu quero ser no futuro, eu quero ser mais saudável, eu quero ter uma autoestima melhor, eu quero provar para mim mesma que eu consigo passar isso aí, eu vou fazer isso maratonando porque eu quero virar uma Ironman, eu quero fazer aquele circuito de desafios que são de 4 modalidades, e para isso eu preciso perder os 15 quilos. Olha toda a história que eu criei por trás. Então, no final das contas, se o meu objetivo não estiver interligado com a minha história que eu quero contar ali na frente, ele perde a relevância e ele se torna muito mais difícil e muito mais pesado de ser realizado, de ser alcançado. Isso vale para um objetivo, uma meta da empresa, como também vale para os objetivos pessoais, tá? E eu falo isso porque muitas pessoas também dizem assim, mas eu sou arquiteto, trabalho solo. Todos funcionam. A mesma dinâmica funciona, a mesma forma funciona, tá? Então, é por aqui que acontecem as coisas. Aqui para o finalzinho, entre o planejamento de metas, a ideação dos cenários que eu quero atingir, o desenho do plano operacional, encontrar as formas de controlar todo esse processo, enfim, todo o processo, isso movimenta todas as áreas da empresa e todas as pessoas. Dificilmente eu vou botar uma meta, um objetivo para o meu negócio que não envolva operacional, marketing e financeiro. Mínimo, dificílimo. Sendo que eu estou envolvendo todas as áreas, eu estou envolvendo todas as pessoas que estão relacionadas a essas áreas também. Então, é difícil tu não envolver as pessoas que trabalham contigo no teu planejamento de metas. Não fujam disso. Encontre formas que vocês se sentem mais confortáveis de trazer isso à mesa, mas não deixem de trabalhar com elas isso. Não deixem de colocar isso com elas. Endgame. Então, a palestra de planejamento estratégico é essa, tá? Eu não quis aprofundar em muitas letrinhas complicadas, ferramentas complicadas, e mais sim nos princípios, na lógica que tu tem que pensar para aquilo estar fazendo, para aquilo estar acontecendo. Então, essa palestra aqui, ela abre mais umas palavrinhas que, se estiver curioso, usa o Google, pergunta, vai atrás, me questiona também, não tem problema. Coloca nos comentários do YouTube, me manda para o WhatsApp quem tem meu contato, não tem problema nenhum. Julie, quero saber mais sobre a BSC, o BSG, o BCG, eu quero saber sobre o KPI, eu quero saber sobre metas SMART. Todos esses conteúdos são mais estratégias prontas, ferramentas. Os princípios, que foi o que eu tentei passar aqui durante essa breve conversa, é o que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção na hora que estão fazendo. Porque sem os motivadores corretos, sem envolver as pessoas, sem planejar, pensando numa situação, um cenário positivo que tu quer chegar, nada vai funcionar. Tu pode usar a ferramenta que tu quiser, tu pode contratar as pessoas que tu quiser para desenhar esse planejamento estratégico. Tu pode fazer o que tu bem entender, tu pode usar o top dos tops que a gente fala. Não vai ser suficiente. Sem esses 3 elementos. O propósito, envolver as pessoas e organizar isso tudo em loopings, tá? Sem esses 3, não vai funcionar, tu não vai conseguir trabalhar, tá? Então, acho que é por aqui eu que tentei passar alguma coisa. Precisando de mais conhecimento, deixem o comentário. Quem tá aqui quiser abrir o microfone e falar, não tem problema. Quem quiser comentar, vai assistir isso aqui pelo YouTube depois, pode comentar no YouTube. Quem tiver meu contato do WhatsApp e quiser mandar no WhatsApp, manda no WhatsApp e me pergunta. Porém, o pequeno negócio que não está, e aqui é bem importante, o pequeno negócio que não está com as finanças ordenadas, pelo menos mapeado, tudo começando a ser controlado, processo desenhado, o desenho da equipe feito, indicadores de marketing começando a ser estruturados e em questão de marketing e qualidade, sem isso aqui, o teu planejamento vai ficar muito mais pesado, executar teu planejamento. Por quê?
porque tu tem que arrumar a casa antes de querer fazer o upgrade nela. Então, pense em planejamento estratégico quando vocês já tiverem uma estruturação básica da empresa sendo feita, pelo menos, ou já feita e sendo usada. Isso é bem importante. Não adianta mapear processo e arquivar na gaveta. Não adianta eu fazer uma pesquisa de satisfação com meus clientes uma vez por ano. Não adianta, tá? Esses números são base da gestão do negócio. A gestão do negócio precisa estar sendo aprimorada a todo momento. E o planejamento estratégico, ele cai na questão da gestão de uma forma pesada, mostrando muitas coisas que vão faltar ser mapeados, muitos indicadores que faltam ser medidos, para vocês terem um planejamento e uma meta com menor risco de investimento e perda de dinheiro. Porque se eu vou falar que eu vou duplicar meu faturamento da minha empresa em 2 anos, involuntariamente, em algum momento do projeto, talvez seja necessário fazer um financiamento para conseguir comprar maquinário, para ser possível isso. E aí, se eu não estou com a minha gestão organizada, não estou com o meu planejamento estratégico bem feito e bem apoiado sobre indicadores, o meu investimento tem um risco muito maior de não dar o retorno e de virar um buraco negro nas minhas finanças, tá? De virar mais uma torneirinha lá onde o dinheiro sai e eu não vi onde ele foi parar. Então, não existe planejamento estratégico sem organização da gestão. Pelo menos o mínimo, gente. Os controles financeiros é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Processo, tu precisa entender o teu processo. Tu precisa mapear ele em algum lugar. Marketing, tu precisa entender como a tua empresa vende e como os teus clientes estão te enxergando. Então, esses 3 pilarzinhos aqui, se tu não tem o mínimo de controle hoje, não começa pensando em metas de dobrar faturamento. A tua meta do momento é botar controle nisso, é começar a organizar a tua gestão nesse sentido. Não é partir para um planejamento de mudança de empresa e aumento de faturamento, aumento de maquinário, aumento de pessoas, aumento de produtividade, se eu não tenho a base desenhada. Porque isso vai virar uma dor de cabeça gigantesca. Tu vai querer colocar, é que nem pegar e querer colocar em ordem a vida de uma pessoa de 80 anos quando ela tem 80 anos. Tu imagina o trabalho de fazer tudo isso. A empresa é na mesma situação. Então, organiza a gestão, entende pelo menos o fluxo básico de como ela está, depois começa a pensar em planejamento. Começa a pensar em planejamento, o planejamento vai mostrar a deficiência da gestão, é normal. Mas se a gestão de vocês estiver muito baixa, vai ser um overwhelming. Tu não vai conseguir nem entender por onde tu tá acontecendo, porque vai ter tanta coisa para tu levantar, tanta coisa para tu organizar, que parece que tu nunca vai chegar a bater a tua meta, tá? E aí uma meta de 2 anos acaba tendo que ser estendida para 4, para conseguir ajustar as coisas. Então, ajusta a parte da gestão primeiro, entende como é que está funcionando hoje a forma que tu organiza as tuas finanças, a tua operação e a forma que tu vende, para depois pensar num planejamento estratégico. E aí vocês têm materiais para tentar fazer sozinho, consultorias do Sebrae, empresas especializadas em fazer planejamento estratégico, que podem estar ajudando vocês também nesse meio do caminho a ser uma pessoa de fora. Eu escuto isso bastante também durante o programa do ar. Ai, Júlia, tu é uma pessoa que pelo menos tu me cobra. Porque se eu não tiver alguém que não me cobrando, parece que as coisas não vão para frente. Então, às vezes, sim, contratar um terceiro para fazer um planejamento estratégico é estratégico. Justamente porque ajuda você, empresário, a não se esquecer de botar as coisas em dia, a não se esquecer, a não acabar caindo na dinâmica do dia a dia e não esquecer que tu tem que olhar para os indicadores, não esquecer que tu tem que olhar para o teu planejamento, não se esquecer que tu tem que falar com a tua equipe sobre isso, sabe? Então, às vezes, o papel de um terceiro ali, ele é estratégico nesse sentido, de ajudar a cobrar para que aquele planejamento vá adiante. Bom, da minha parte é isso. Ivanete ou Josi, quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Se não, também está liberado para sair e eu vou encerrando a gravação aqui para depois botar para o pessoal no YouTube. Show de bola, Ju. Gostei bastante da interação que você trouxe aqui. Realmente, a referência de que a gente precisa entender o que está acontecendo na empresa, né? Principalmente essa última fala sua de planejamento estratégico. Isso é muito importante
mesmo que o pequeno empresário perceba, né, ou tenha essa falsa ilusão que ele não tem essa competência, que não tem a quantidade de pessoas suficiente para desenvolver essa linha de raciocínio, né? É uma coisa que eu, enquanto faço os atendimentos também, coloco na cabeça do empresário. Até certo momento, você pode viver no amadorismo, né? Você está construindo toda a visão da empresa, percebendo o mercado, mas chega um dado momento que você já está na sua capacidade limite de produção, de existência. Se você não aumentar a equipe, não aumentar a estratégia, tu não vai mais sair do lugar, né? Então, bem legal, parabéns, viu, pelas falas aqui. Foi inspirador no sentido de ressignificar e até entender coisas que, em certo momento, a gente acaba esquecendo, né? Foi uma reciclagem bem legal. Parabéns, viu, Ju? Obrigada, Josi. Qualquer coisa que tu precisar de ajuda com os teus empresários também, sabe? Pode sempre me perguntar e eu vice-versa. Provavelmente vou entrar em contato para ver alguma coisa contigo, principalmente da indústria. Tem mais conhecimento que eu. Bom, eu não sei se a Ivanete quer abrir o microfone ou não para conversar. Se quiser só dar um tchauzinho ali. Se ela tá só de ouvinte. Eu acho que tá só de ouvinte hoje, não tem problema. Eu vou encerrando por aqui, então eu vou encerrar a gravação. E qualquer coisa, você sabe, tem o meu contato. Consegue me mandar, me perguntar. Quiser aprofundar mais, quiser saber outras coisas, estou sempre à disposição. Beijão para todos, bom final de semana.